nos acompanham também este culto através da internet, onde quer que você estiver agora, que você acompanhe conosco o estudo da Palavra de Deus, que a Palavra de Deus possa falar ao seu coração. A verdade é que a Palavra do Senhor fala sempre que é proferida. Nós é que precisamos abrir o nosso coração para ela. Amém? Em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 1 em diante. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 1 em diante. No final do culto nós estaremos orando em nome de Jesus pelos irmãos que se encontram enfermos. O Pedro está com dengue, o Herbert, a Raquel e o Pedro também disseram que não estão bem. A Ioná também disse que não está bem de saúde. E os demais irmãos que necessitarem de uma oração nessa noite, nós vamos estar orando. Louvamos a Deus também pela vida do pastor Fábio. Hoje ele passou a mensagem que o médico deu alta, ele só estava esperando o médico passar ali, né, para finalizar ali o processo de documentação, mas ele ficou quase um mês, né, no hospital. Na verdade, está fechando quase um mês que ele ficou ali. E nós estávamos orando por ele porque os rins dele haviam parado. E graças a Deus voltaram a funcionar. Amém, irmãos? Ele ficou um mês ali, já tinha iniciado o processo de hemodiálise, já fazendo ali. E hoje ele mandou um vídeo para mim, que eu compartilhei lá com os irmãos. Louvado seja Deus por isso. Mateus capítulo 7, irmãos, versículo 1 em diante, diz assim: Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco que está no olho do seu irmão, mas você não repara a trave que está no seu olho? Ou como você dirá a seu irmão: deixa que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Isto é hipocrisia. Tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale em cada coração, conforme a Tua perfeita vontade, no estudo da Tua palavra nessa noite. Aleluia. Eu postei um vídeo pela manhã sobre essa mensagem, um vídeo no Reels, Facebook, YouTube, um vídeo curto, de menos de 1 minuto e meio, só de reflexão, como eu costumo postar lá. E eu falei ali uma frase que há muitos anos o Senhor me deu, ela em um dos livros que o Senhor me deu também. Então é uma frase antiga, que eu já falei muitas vezes aqui na igreja. Não é uma frase nova que Deus me deu, mas é uma frase muito antiga. E essa frase diz que nós não crescemos quando nós corrigimos os erros dos outros. Corrigir os erros dos outros não nos faz crescer em nada. Nós crescemos quando corrigimos os nossos próprios erros. Então faz muito tempo que o Senhor me deu essa frase, como muitas outras que estão nos livros que o Senhor tem me dado. Esses livros registrados, graças a Deus, há muito tempo, Biblioteca Nacional. E eu falo às pessoas, eu não sou um pastor conhecido no sentido nacional, como sentido de fama como são os outros. Porque hoje o sucesso na internet é quando a pessoa, como diz, ultrapassa milhões, né? Mas o Senhor é um Deus que também opera em coisas grandes e pequenas, e Ele também vai nos usando para alcançar a vida de muitas pessoas
através da internet também, através das igrejas que nós ministramos com a graça do Senhor. Então a gente tem, graças a Deus, alguns milhares de visualizações e de pessoas que muitas vezes passam mensagem agradecendo por uma palavra. E há muito tempo eu falo isso, irmãos, porque eu tenho algo no meu coração. Como pastor, eu me sinto mais à vontade para falar, porque o pastor ele está sempre ensinando, é a missão de um pastor, apacentar as ovelhas, então é ensinar. A missão do pastor não é como muitos pensam, ele corrige, mas tudo tem que ser por meio da palavra. A missão do pastor não é julgar. Na verdade, não é a missão de ninguém julgar o seu próximo. A Bíblia diz sim para nós julgarmos a palavra em si, que é pregada, que é ministrada por alguém. Não é a pessoa. Porque Jesus disse que já tem quem o julgue. A própria palavra vai julgar a vida de cada um e acusar, que é uma outra coisa que se misturam, já tem um que a Bíblia chama que é o diabo, que é o acusador. Muitas vezes nós misturamos as coisas, nós misturamos o que é um julgamento e proferimos muitas vezes ele como acusação. Eu não sei se você já foi em algum julgamento, mas no julgamento tem ali o juiz. E o juiz é quem vai dar o veredito final de acordo com o processo daquele julgamento. Mesmo o juiz estando ali para dar o veredito final daquele julgamento, ali tem os advogados de acusação, os advogados de defesa, tem os promotores, e está ali o réu para ser julgado. E no final o juiz dá o veredito. Nós sabemos que o Senhor Jesus, que é o nosso fiel advogado nos dias de hoje, na sua volta será o justo juiz. E nós sabemos que Satanás, desde o princípio e desde a sua queda, ele age como o acusador. Porque ele veio roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E aí, irmãos, muitas vezes nós, igreja do Senhor, não entendemos a palavra de Deus como deveríamos entender. Pessoas que se dizem sábias, muito conhecedoras até da palavra, leem, pregam a mensagem de Deus, e glória a Deus por isso, mas Deus ele revela também aos pequeninos, não é porque nós tenhamos um curso teológico ou não. Só que daí a gente vê na igreja atual, cada um puxa para o seu lado, cada um dá suas conclusões, suas decisões, dá o veredito e por aí vai. E eu digo só uma coisa, é muito perigoso julgar para acusação. É muito perigoso. Jesus aqui ensina exatamente isso. Que nós, toda a igreja do Senhor, não existe um justo sequer. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já erramos, e provavelmente vamos errar de novo em outras coisas. Gostaria eu que não. Mas nós erramos. Às vezes nós já acordamos de manhã e já acordamos errando já, porque ao invés da gente ir orar, entregar o nosso dia ao Senhor, a gente vai ver uma mensagem no celular, e aí a gente já começa a se emporcalhar com um monte de coisa que tem ali, pessoa falando mal da vida do outro, pessoa proferindo maldade no outro, nosso coração, ao invés de se encher da palavra de Deus, já começa a se encher de um monte de injúria, de calúnia, de um monte de coisa. E a Bíblia fala que a boca ela fala o que o coração está cheio. Das coisas que nós nos enchemos, fala o coração. Então, irmãos, eu não digo que eu sou perfeito nessa área também, porque não sou. Mas é uma coisa que eu não gosto de fazer, é julgar. Ainda que tem comentário, né? Tem
comentários e comentários. Mas tem comentário que você já vê que é um comentário como uma flecha. Tem comentário que ele já é como uma flecha para destruir. Ele não é um comentário analisando a questão, como o julgar da profecia, como o julgar da palavra por um todo. E quando nós olhamos a igreja da nossa geração, nós vemos que ela é uma igreja que cada vez mais caminha dessa forma. Como? Julgando um ao outro, se dividindo em muitas contendas. E a profecia já foi dita que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que significa isso? Até a volta de Jesus, tende a aumentar os pecados no mundo. Porque Jesus falou que a volta dele seria como nos dias de Noé. E os dias de Noé eram dias de perversidade, eram dias de pessoas muito más sobre a face da terra. Então, quando nós analisamos a palavra de Deus, apesar de termos um crescimento expressivo da igreja na terra, na volta de Jesus, a profecia que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e eu vou me lembrando de algumas coisas, porque apesar de ser um estudo, eu não tenho nada marcado aqui, o estudo é daquilo que eu já estudei da palavra de Deus. Jesus lá, ele diz que seria como nos dias de Noé a volta dele, que o povo casava e dava-se em casamento. O povo se entregava, casar e dar-se em casamento, está falando de aliança, o povo se aliançava com quem eles bem queriam e entendiam, em contratos, acordos e um monte de coisa. E o povo era mal demais, constantemente mal. Então pensa que para a volta de Jesus, pode ser que o mundo esteja falando de paz, porque ele disse que vai falar de paz, uns dos sinais. Pode ser que o mundo tenha mais dinheiro, tecnologia. Pode ser que tenha-se cura para muitas coisas, vacina. Pode ser acontecer um monte de coisas, porque Daniel diz também que a ciência ia se multiplicar. Mas um dos fatos dos maiores sinais está na igreja. Na carta, uma das cartas enviada às 7 igrejas da Ásia, na carta à igreja de Laodiceia, mostra uma igreja abastada, tinha muito dinheiro, uma igreja rica, uma igreja de muitas condições, já naquele tempo. Apesar de ser uma palavra profética, era o que estava acontecendo já nos tempos de João, menos de 100 anos da passagem de Jesus nesta terra. E é profetizado que iria acontecer também nos fins dos tempos. Uma igreja que tinha tudo, mas que o Senhor classificava aquela igreja como uma igreja miserável, pobre, cega e nu. Em que sentido? Porque eles estavam tão preocupados com o ter, que deixaram de ser. E quando nós olhamos todas as profecias, as 7 igrejas, tem um detalhe que o Senhor Jesus Cristo fala que me chama a atenção. Ele chama todas elas para o arrependimento, para a mudança, para o conserto. Para todas aquelas igrejas, mesmo para a de Laodiceia, o Senhor Jesus chama a igreja para um conserto, dizendo claramente, nos mostrando claramente, que a missão do Senhor de vir salvar o que se havia perdido continua. Mostrando claramente que o Senhor Jesus Cristo já enxergava naquela época que a igreja dele, o corpo, nunca foi perfeito. Ele é perfeito. Ele sempre foi perfeito. Os apóstolos não eram, mesmo aqueles que seguiam ele como discípulos ainda não eram. Eles não eram perfeitos. Eram melhores do que nós, eu digo. Né? E não vou nem dizer tirando Judas, né? Porque ele andava com Jesus, falhou, né? E tomara que nenhum de nós se percamos. Porque o problema dele era que ele era filho da perdição.
Mas, quando nós olhamos para a igreja, em toda a sua história, se você estudar a história da igreja, a igreja primitiva, a igreja depois dos 300 anos, quando começa a igreja do Império de Constantino, a igreja, quando inicia a igreja chamada Católica Universal, quando nós analisamos a igreja protestante, por aí vai, você nunca vai encontrar na história da igreja uma igreja perfeita. Não vamos encontrar. Por isso não pense que é coisa de hoje. Que o nosso erro é sempre analisarmos o hoje, sem pensar no que passou e no que vem amanhã. Não, a igreja ela nunca foi perfeita em si mesma. Ela é perfeita em Cristo nosso Senhor. Ela é perfeita em Cristo nosso Senhor. E nosso Senhor nos chama à perfeição. Então o que Cristo quer é que ninguém se perca. Na oração que ele faz ao Pai antes de ser crucificado, ele apresenta os discípulos e fala: Pai, eles estão todos aqui, aqueles que o Senhor me deu, menos o filho da perdição. A vontade de Jesus é que ninguém se perca, a vontade do Pai é que ninguém se perca. Mas a profecia diz que por se aumentar a iniquidade, o erro, o pecado, o amor de muitos se esfriarão. Como que o amor vai se esfriando? É aquele ditado: a igreja não é perfeita, que a gente ouve muito nos dias de hoje. E para a igreja para quê? A igreja não é perfeita. As pessoas lá são pecadores igual nós. Para que eu quero estar dentro da igreja? Para ser igual fulano, beltrano, ciclano? Eles erram igual eu? Eu vou lá para quê? O pastor daquela igreja tal é ladrão. Aquele outro pastor lá de tal igreja tal é assim assado. O outro lá já adulterou. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, a Bíblia diria. Só que nós devemos tomar cuidado como igreja, irmãos, para não estarmos no meio desses muitos. Porque se nós não tivermos em alerta, nós caímos num resvalar dos pés, num escorregão, naquele ditado: olhando a vida do outro. Quando olhamos a vida do outro demais, esquecemos da nossa, deixamos de prestar atenção, e é aí que muitos caem. E muitos estão caídos. E quando estão caídos, muitos não conseguem se arrepender e voltar, porque mesmo caídos, eles continuam olhando para a vida daqueles que estão, aqueles que estão lá na igreja, tá vendo? Mudou nada, fulano, beltrano, ciclano. A igreja tal, aí vai enumerando, aquela igreja lá tem esse erro. Olha, aquela é outra igreja, né, que a gente não vai citar nome, tem esse erro aqui. Aquela não tem esse, mas tem esse. Entende o ser humano buscando a perfeição? Salvo o problema da heresia. É outra questão. Porque muitos, e talvez alguém me assista, vai dizer: pastor, mas lá em Apocalipse o Senhor disse, se uma igreja está naquele pecado, ali está falando de heresia. Sai dela, povo meu. Heresia. Não está falando de uma falha, um erro qualquer. Heresia. Nós cremos no Pai, cremos no Filho, cremos no Espírito Santo, cremos que o Senhor Jesus Cristo é Deus, cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o que era, que és, que há de vir. Então, heresia é quem não crê que o Espírito Santo é Deus, é quem não crê que Jesus é Deus. Aí está no caminho errado. Heresia é idolatria, Deus abomina a idolatria. Mesmo assim, não estou dizendo que temos que julgar as pessoas. Estou dizendo, é uma diferença em não julgar e não seguir. Nós devemos pregar para que todos venham ser salvos. As pessoas às vezes não entendem isso. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quanto mais uma pessoa falhou, pecou, mais ele ama o Senhor. Era para ser assim. Sabe, nós olharmos para cada um de nós, eu olhar para mim, eu não gosto muito de pregar para você, eu gosto de pregar para o nós, para o eu, e eu me acordei com essa pergunta: quem sou eu na igreja? Que é o título da mensagem que eu nem falei no começo. Quem sou eu na igreja? Será que eu sou como Marta?
atarefado, com todos os compromissos, com muito trabalho, mas que desprezou a palavra, que é a melhor parte? Ah, não sou Marta, mas será que eu sou como Maria, que se apegou aos pés de Jesus e a palavra, fez o que era correto? Mas quando a irmã dela chamou, ela não estava nem aí. Ah, pastor, mas Jesus disse que ela fez o que era certo. Verdade, mas será que nós não somos assim, talvez, na igreja? Nós oramos, nós lemos, nós estudamos, mas nós não agimos em nada. Eu só estou falando isso porque a gente só vai enxergando a imperfeição do ser humano. Um trabalha demais, mas deixa outra área. Outro estuda, mas deixa outra área de trabalho. Será que nenhum de nós somos ou já fomos como Davi, que falhou, que adulterou? Será que somos o Esaú para trocar a bênção por um prato de lentilha? Eu não sei quem somos nós, irmãos. Eu só sei de uma coisa, que Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Se não estivermos com Ele, com Cristo, nós não seremos nova criatura. Então isso mostra que não depende do fulano, do beltrano ou do ciclano, nem do erro e nem do conserto dos outros, para sermos alguém que esteja de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Depende de nós, primeiramente, com a nossa vida debaixo das mãos do Senhor. Eu estou falando da nossa força. Estou dizendo no sentido de nós, no sentido que não depende do fulano nem do ciclano. Por isso a salvação é individual. Depende de nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, porque aí Ele é quem exalta. É o Espírito Santo que gera a transformação no coração do ser humano. Porque se o Espírito Santo não transformar alguém, não vai ser as palavras bonitas do fulano, beltrano ou ciclano que vai mudar a vida de alguém. Não vai ser a emoção de um culto, não vai ser os louvores bonitos, não vai ser os joelhos dobrados de muita gente orando. Ah, estou orando pelo fulano, eu vou orar até eles pode orar, é o nosso dever. Mas a obra é feita pelo Espírito Santo. Nós temos que entender isso, porque se não entendermos, vamos fazer como muitos na caminhada, vão desanimar. Porque muitas vezes não vê acontecer na hora que quer acontecer e começa a perguntar para Deus os porquês. E por isso eu disse, corrigir os erros dos outros não nos faz crescer em nada. Só crescemos quando corrigimos os nossos próprios erros. Não adianta, por mais que eu ensine vocês, se eu não pegar essa palavra, eu não vou ter crescimento espiritual. O pastor que prega só para os outros e não acolhe a palavra para a vida dele, ele não tem crescimento espiritual. As pessoas que estão ouvindo ele vão ter crescimento espiritual se elas acolherem a palavra para a vida delas, irmãos. Mas se o pregador não acolher a palavra para a vida dele, ele não terá crescimento espiritual. Entende o que eu quero dizer? Isso mostra que nós deveríamos tomar cuidado ao julgarmos a imperfeição da igreja, porque a igreja nunca foi perfeita e não é dos dias de hoje. Mas o diabo usa isso, e eu digo, não é hoje a primeira vez que estou falando, o diabo usa a divisão, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ou seja, deixa eu usar o que está no meio da igreja mesmo. É mais fácil. Um contra o outro. É mais fácil. E ele usa isso. E ele vai usar até a volta de Jesus. E aí nós vamos olhar, aquela igreja assim, anda assim, aquele pastor, mas eu não ando assim, coisa e tal, e aí começa a mover. E eu disse algo no vídeo, geralmente quem não faz nada, ele gosta de achar problema em quem está fazendo. Quem não faz nada, ele muitas vezes, muitos, né? Porque a gente não pode generalizar nada. Porque se você generaliza, você está dizendo que tudo é errado e cai no erro que Satanás quer que a igreja acredite. E muitos já estão, a igreja foi lá, como diz o ditado, foi moldada
pelo imperador romano, por Constantino. Tem crente que já está, né, caindo nas histórias. Olha, a igreja, a maioria das coisas é mentira. Olha, o Código da Vinci diz que o autor John Brown percebeu isso, aquele filme, ele percebeu os relatos que o Da Vinci, porque o Da Vinci era muito inteligente, e ele deixou nas pinturas detalhes de que não é bem isso que a Bíblia diz, e tem muita gente acreditando. Olha, pelo que ele disse lá, olha, eu acho que Jesus teve uma família, hein? E estão dizendo que a mulher era a Maria Madalena. E tem crente. Aí nós chegamos numa igreja que tem falhas e erros e coisas, e começa aquela questão. Essa igreja guarda o sábado, essa não guarda, essa pede dízimo, essa não pede, essa pede oferta, essa aqui não pede. Eu preciso estar numa mais moldada a mim. Aí a gente começa coisas do tipo assim, isso aqui da lei era para os judeus, isso aqui da graça era para nós. Só naquilo que é bom para nós, né? Naquilo que é bom para nós. Porque eu não vejo, por exemplo, pessoas que às vezes pegam coisas do Velho Testamento da lei. Vamos pegar aqui, por exemplo, o dízimo. Posso falar porque aqui na igreja nós não obrigamos ninguém a dar dízimo. Então, eu sou um pastor que posso falar. Aqui nós ensinamos que pela graça, se entregamos ao Senhor, entregamos ao Senhor. Porque nós não somos levitas, nós ensinamos tudo isso aqui. Mas nós não abolimos quem tem o coração aberto e confia as suas finanças ao Senhor. Mas tem gente que não tem, está vendo? É isso aí, Deus não teria que fazer isso porque era dos judeus. Mas os mesmos que pregam isso, gostam de pregar as promessas do Velho Testamento, tudo para eles. Engraçado, né? Será que as promessas do Velho Testamento não eram só para os judeus, não? Não, mas no que se trata de bênção é para nós todos. Então a gente vê tantas contradições, irmãos, tantas coisas fora de contexto, tanto julgamento desnecessário. É que nem aquela história que as pessoas caem matando nos pastores por causa de uns, né? Não vou dizer que é só um também, mas por causa de uns, ou talvez muitos uns, alguns poucos pagam o pato. E aí as pessoas usam muito a palavra de Jesus, olha, prega o evangelho, de graça dei, de graça recebeu, de graça dá. Olha, pastor não deve ser rico, porque Jesus não teve nada. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos e para quem me assiste. O evangelho não foi feito só para pastor, não. O evangelho é para toda a igreja. Tudo que está no evangelho é para toda a igreja. Então não é só para pastor não é só para pastor abnegar de bens material. E eu posso falar porque eu não sou rico. Se alguém aí não me conhece na internet me julgar, né? A palavra de Deus não é só para pastor. Pastor, poxa vida, o pastor comprou um carro, hein? Pelo amor de Deus, o pastor não precisa de um carro de luxo, não. Todo mundo pode. Quer dizer, não estou falando do pastor ter com dinheiro da igreja, né? Mas se ele tem um bom salário lá na igreja dele, é problema dele e dos membros lá. Não é o nosso caso. Mas se eu sempre brinco aqui, se amanhã depois com o meu trabalho, que eu faço paralelo, quer dizer que eu não posso prosperar com ele? Não, o senhor tem que pegar tudo que o senhor ganhar e dar para os outros, porque é isso que a Bíblia ensina. Jesus ensinou o jovem rico, só que é só para o pastor, né? O evangelho de doar é só para pastor. Não, irmãos, o evangelho que é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus, a Bíblia diz. Ele é para toda a igreja, não é só para um ou para outro, não é só para o pastor ou para ninguém, é para todos. O pastor é um mero mortal com incumbência de pastorear a igreja do Senhor Jesus. Toda a palavra que está aqui serve para mim, pastor, e serve para toda a igreja. E não há distinção. Mas o povo gosta de fazer distinção.
povo não percebe a sutileza do diabo em causar. Eu falo sempre do filho pródigo, o filho pródigo, que ele voltou para a casa do pai porque ele se arrependeu. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. Então houve arrependimento ali no coração dele. Então, se uma pessoa estiver me assistindo, enquanto você que me assiste talvez esteja me assistindo, que eu não sei quem está, mas talvez assista essa palavra depois também, enquanto você está afastado da igreja, e quanto mais você olha as imperfeições da igreja, você deixa de olhar para aquele que é perfeito. E aí não consegue voltar. E a culpa é de quem? A culpa é da igreja, tal, que não faz, do outro. Aí por isso que eu disse, tem tantas pessoas que gostam tanto de julgar o que um ou outro faz por aí, mas pergunta para a pessoa: o que você faz? Por isso eu digo, corrigir os erros dos outros não nos faz crescer em nada. O que eu faço? Eu tenho que ver isso. Espera aí, o que eu faço no reino de Deus? O que eu faço como pastor? Por isso tem muitas questões que as pessoas me perguntam, irmãos: o que o senhor acha disso ou daquilo, certo ou errado? Eu falo: tem coisa que eu prefiro nem responder no calor da questão. Eu gosto de me preocupar o que eu ando fazendo. Porque se eu não vigiar, eu vou ser julgado por Deus por aquilo que eu faço e pelo que eu deixo de fazer. Não pelo que os outros andam fazendo. O que os outros andam fazendo, cada um vai dar conta a Deus. Eu não tenho poder nas minhas mãos para dar o veredito no dia final. Só de cuidar da minha vida, só de cuidarmos da nossa vida, já é uma grande tarefa, que não é fácil, não é verdade? Porque muitas são as aflições, as tentações do mundo, as perseguições, as humilhações, as contendas, então tanta coisa. Agora, nós não podemos usar uma coisa, irmãos, para julgar outra, pensar que a igreja é só a igreja atual que tem imperfeição. Não. A igreja de Cristo nunca foi perfeita. Perfeito é o Senhor da igreja. Se você pegar toda a história da igreja, você vai ver imperfeições. Se você pegar a igreja na época que Paulo estava liderando a igreja, você vai ver ali as pessoas que eram imperfeitas na época dele e causavam turbulência na igreja. Se você pegar a igreja antes do apóstolo Paulo se converter, quando ele se converte, passa 14 anos para a igreja aceitar ele como ministro do evangelho, como apóstolo chamado por Cristo, porque eles não confiavam tanto, afinal de contas, esse aí era um perseguidor. E assim por diante, se você continua estudando a história da igreja, o último apóstolo a morrer, pelo que a história nos conta, foi o apóstolo João, mais ou menos para o ano 100, mas não 100 anos, mais ou menos para o ano 100 da era cristã, ele deve ter morrido, mais ou menos, ninguém sabe as datas exatas, os livros nos dão datas que ele tinha mais ou menos 84 anos, quando foi colocado em um tonel de óleo fervente a mandado do imperador. Isso a história vai contar nos livros romanos. Nós não vamos encontrar nada disso aqui na Bíblia. E quando colocaram o apóstolo João no óleo no balde, num tonel de óleo fervendo, o imperador mandou colocar ele lá, colocou ele, tirou ele de volta, não aconteceu nada. O imperador então, no temor, isola João na ilha de Pátmos, segundo a história. E aí, é na ilha de Pátmos que João tem a visão do Apocalipse, depois de ter passado por isso, segundo a história. A Bíblia não relata esses detalhes, mas nós estudamos, temos alguns detalhes que nos contam isso. E aí, João, o último apóstolo, o apóstolo amado do Senhor, tinha problema na igreja que ele pastoreou, que ele ensinou.
Cada uma daquelas 7 igrejas que a gente abriu, cada uma tinha um probleminha diferente. Cada uma tinha um probleminha diferente, a não ser uma igreja, como eu disse, eu não estou com nada marcado aqui, mas a igreja de Filadélfia foi a que foi achada mais exemplar. E o Senhor se agradou dela, a igreja de Filadélfia. Foi a que foi achada mais exemplar diante do Senhor, e o Senhor se agradou daquela igreja. Então, o modelo de vida que a gente tem que procurar é nessa igreja de Filadélfia, lá de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve essas coisas. Diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, e por isso eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a face da terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, porque ao vencedor farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Gravarei o seu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas, está no plural, porque aqui está se referindo aos vários ministérios. A igreja como corpo de Cristo é um só, como ministérios são vários, porque o corpo tem vários membros, a Bíblia vai dizer. E aí essa igreja é a mais exemplar, porque todas as outras tinham falhas, ainda que o Senhor queria que todas as outras mudassem. E ele diz a todas: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas a igreja de Filadélfia, apesar de ser uma igreja exemplar, não era uma igreja suntuosa, de muitos seguidores, não era uma igreja rica, abastada. Não estou dizendo que não possa ser, eu estou dizendo que ela era uma igreja de pouca força, não era uma igreja de tanto reconhecimento, mas Jesus amava aquela igreja. As pessoas, irmãos, têm uma visão distorcida do mundo com a Bíblia, do que é a igreja do Senhor. Então, isso me chama muita atenção. Hoje nós vivemos dias que a igreja passa por um período de tantas lutas internas entre elas, que faz vergonha. A própria igreja se levanta para acusar a igreja. Eu não estou falando de pregar a verdade, tá? A verdade tem que ser pregada. A verdade deve ser estabelecida. Mas Jesus Cristo, o Senhor da igreja, nunca nos deu autoridade para sermos juiz dela, porque só Ele é. Só Ele é. Porque Ele sabe que não existe um justo sequer. Nem eu e nem outros. Só o Senhor é. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com o que você ouve. Eu prego sempre aqui. Nós vamos ouvir muitas coisas na internet. Nós vamos ouvir muitas coisas. Cuidado com o que você ouve e compartilha. Até por falta de sabedoria a gente compartilha muita coisa. Até por falta de entendimento. E até mesmo quem fale, porque eu também posso tropeçar nas palavras e falar algo errado. Qualquer um pode fazer isso. Eu não estou dizendo para julgar quem fala.
Eu estou dizendo para tomarmos o cuidado para não entrarmos na ira contra a igreja do Senhor. É disso que eu estou falando. Porque qual é a questão? Se uma palavra é pregada por alguém e mostra o erro nosso, mostra o erro da igreja, então todos aqueles que estiverem naquele erro têm que reconhecer e falar: poxa vida, eu estou agindo desse jeito, hein? Eu preciso mudar. A palavra veio para mim. Eu preciso mudar isso na minha vida, porque se eu não mudar, eu posso perder a minha salvação. Então a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Agora, eu não posso simplesmente achar que porque talvez eu não esteja inserido em alguns dos erros, ou dos problemas, ou dos pecados que foi pregado ou citado em alguma palavra, que me dá o direito de julgar aqueles que eu acho que estão, quando muitas vezes eu também tenho uma trave no meu olho. Entende? E aí não adianta eu, pastor Dernival, volto a dizer, julgar a palavra, ó. Julgar a palavra e ensinar vocês, ó, o caminho que nós devemos seguir é assim, assim, assim na palavra. Se está a igreja pregando heresia, um monte de coisa errada é uma coisa. Agora, tem coisa que não nos cabe a ira, a discórdia, aquela inveja que muitos falam, né? A inveja santa. Tem gente que tem uma inveja santa diabólica, né? De santo não tem, porque santo é santo, né? Santo é santo, no sentido, não tem o santo dos infernos. Tem aquele que se passa, né, por ele. Ele se disfarça de anjo de luz, que nós sabemos bem quem é. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Um dia eu ouvi uma palavra, encerra aqui, um pastor disse: quando alguém cai, quando alguém falha, quando alguém está errando, era para nós orarmos mais: Senhor, nos dá graça. Porque todas as vezes que nós nos levantamos para acusar, a própria palavra vem sobre nós. Do mesmo jeitinho que vocês acusam, alguém vai se levantar. Entende o que eu quero dizer? Ah, pastor, então a gente tem que ficar tudo calado, vendo as coisas erradas, como diz, os idiotas tomam conta do mundo porque eles são a maioria, como diz o outro por aí. Não, somente viva a verdade e pregue a verdade. Só. É o que nós precisamos, é só isso. Ah, mas estão me xingando, estão me humilhando, estão me caluniando. Mateus 5 diz que nós somos bem-aventurados quando alguém faz isso diante de nós. Só. A palavra é para ser pregada para nós vivermos ela. Quem não viver, como diz o ditado, o que a gente pode fazer, né? Então, irmãos, vamos ter mais entendimento da palavra de Deus. E aí eu acordei com essa pergunta: quem eu sou na igreja? Jesus falava, não é o que os outros são ou o que os outros estão fazendo. Não é o que os outros estão falando. Quem sou eu na igreja do meu Senhor? Foi isso que o Senhor falou e me trouxe esse versículo. Quem sou eu na igreja do meu Senhor? Eu acordei com isso, irmãos. E fui abrir a Bíblia, o Senhor me deu esse versículo. Hoje quem está pregando era o evangelista Alexandre, ele, por causa do motivo de trabalho, ele não está aqui, não seria nem eu que ia pregar. Será que o pastor preparou isso por quê? Será que é os burburinhos do momento? Não, eu nem ia pregar, não era eu não. Isso foi o que o Senhor falou hoje comigo pela manhã. Amém? Vamos colocar de pé para nós encerrarmos em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Me deu desejo no coração de cantar uma canção que eu não sei tocar e que a gente também não toca aqui, que é pior, só fazer uma capela aqui. Mas feche seus olhos, você em casa também, comece a orar. Se eu errar, não tem problema não, não me julguem. Eu digo sempre que eu não sou um bom instrumentista. Deus deu o dom pela graça de compor, né? Mas esse louvor também não é meu não, é do diante do trono. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus,
Que a Tua graça seja sobre a nossa vida. Que nós tenhamos o entendimento, Senhor, de buscarmos o conserto para cada um de nós, para vivermos a Tua perfeita vontade, para olharmos para dentro de nós e vermos o que nós precisamos mudar. Porque o que nos faz crescer, Senhor, espiritualmente, é quando nós corrigimos os nossos erros e não os erros dos outros. E nessa noite nós estamos orando, Senhor, por esse estudo que o Senhor colocou ao meu coração. Quem sou eu na igreja do Senhor? E o que eu faço na igreja do meu Senhor? Ora, a preocupação não é o que os outros são, nem o que eles fazem, mas é quem sou eu na igreja do Senhor e o que eu tenho feito para o meu Senhor. Ô Senhor, não deixe que nenhum de nós se perca no meio do caminho, olhando para o erro do fulano, do beltrano ou do ciclano, olhando para o aumento da iniquidade, Senhor, que vai fazer com que muitos se esfriem no amor. Mas que o amor no nosso coração pelo Senhor permaneça até o fim, até a volta do Senhor, porque foi o Senhor que morreu por nós naquela cruz. E nós te adoramos, e nós te agradecemos todo o nosso coração. Ó Pai, nos abençoa e não nos deixa se perder no caminho, em nome de Jesus. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesto o teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. É por Ele, irmãos, que nós estamos aqui nessa noite. É por Ele que você está vivo nessa noite. Não é pelo fulano, beltrano ou ciclano. Foi o Senhor que deu a vida por nós. Seguimos o Senhor. Que nós sigamos o Senhor. Sigamos o Evangelho do Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Poder para curar, para salvar, para libertar. Oh, nós te adoramos, Senhor.